E já deixa aberto em Tiago também, tá bom? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, o nosso textuário já é algo lindo, maravilhoso, uma palavra gloriosa aos nossos corações. Por quê? Porque nos garante vitória. Não é? Esse nome parece assim, assustar, bota medo, né? Meu Deus, o diabo, mas Tiago diz que a gente tem que se sujeitar a Deus, resistir a Ele e Ele fugirá. Quem foge, normalmente é porque tem medo, receio. Quem foge quer ficar distante de alguma coisa. E segundo Tiago, o diabo quer ficar longe do crente, irmãos, porque o crente é revestido pelo poder de Deus, tem a autoridade de Deus na sua vida, e agora tudo isso a gente consegue se nós o quê? Nos sujeitarmos a Deus. Nos sujeitarmos a Deus. E para você se sujeitar a Deus, irmãos, o eu tem que passar longe de você. Né? Tem que passar longe, mas longe mesmo o eu. E a verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A forma mais poderosa. Tiago capítulo 4, do verso 4 ao 10, se puder colocar aí, abençoado de Jeová. Do 4 ao 10, vamos ler todos juntos, irmãos, é a nossa leitura bíblica em classe, todos nós, vamos ler? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e ao diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Aleluia. Irmã Ingrid, seja bem-vinda. Aleluia. Glórias a Deus. A verdade prática, irmãos, a verdade bíblica em classe, ela nos dá a fórmula da gente resistir ao diabo e vencer, né? Nos sujeitando a Deus, abandonando o pecado, fechando as brechas, fechando as portas por onde ele pode entrar e se andar, né? Por onde ele pode entrar e se andar. Então nós fazendo a nossa parte, fazendo tudo isso, irmãos, com certeza nós vamos resistir e ele vai fugir de nós. Pastor, eu vou ficar livre do diabo agora pro resto da minha vida? Não estou falando isso, porque a Bíblia diz que ele está onde? Aonde que ele se encontra? Ao nosso derredor, né? Ao nosso derredor. Ele toma conta da minha e da tua vida 24 horas por dia. Pode ter certeza disso, irmão. Não fique sem dormir por causa disso não, viu? Meu Deus, pastor, quando eu estou tomando banho, o diabo está tomando conta de mim, tá? Viu? Ele toma conta de você. Ele está ao teu derredor. Ao teu derredor. E por que ele não pode nos destruir? Por causa do que nós acabamos de ler, irmão. A gente resiste ao pecado, a gente fecha as portas, não é isso?
a gente tira o duplo ânimo do nosso coração, a gente procura viver uma vida de santidade, de verdade na presença do Senhor, e aí a gente consegue criar barreiras para que Ele não invista contra nós em toda a sua fúria, E aí, se você tem a sua lição, né? Eu penso que sim, porque a gente vai lá na casa publicadora, compra, paga, né, Valtinho? Paga, a gente corre atrás de tudo para dar aos irmãos o melhor, né? Toda uma estrutura em termos de EBD. Então eu creio que você tem. E o comentarista, ele fala aqui em algumas coisas, mas eu pontuei, né? Para a gente poder caminhar, andar, eu pontuei aqui algumas coisas. E ele diz: infelizmente, o que se observa em muitos círculos dito cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. E aí, irmãos, ele está falando das oportunidades que o inimigo tem de penetrar no seio da igreja, porque hoje não é isso que nós estamos vendo, não é isso que nós estamos observando. No meio evangélico, que nós falamos evangélico, ou no meio cristão, a coisa está muito diluída, está muito vaga, sabe? Vamos pegar aqui os hinos aqui, vamos pegar a música. Você já observou, já passou pela sua cabeça que os hinos mudaram? Os hinos mudaram, né? Os hinos de 20 anos atrás eram hinos que falavam acerca de salvação, de Jesus Cristo, da obra redentora na cruz do Calvário. Tem um hino lindo do Sérgio Lopes, o Amigo, né? O Amigo, que é um hino marcante, evangelístico, que ele fala do amigo verdadeiro que é Cristo. E hoje, irmãos, os hinos são triunfalistas. Os hinos são triunfalistas, né? Mudaram os hinos. Ou então são hinos totalmente melancólicos. Obrigado, abençoado. Hinos totalmente melancólicos. Você já observou? Nós gostamos dos hinos. Eu confesso, sou um que gosto muito. Mas você olha aquele hino, está chorando porque se você tem um Deus. Aí aquele hino que te der, você começa a chorar, e aí vem o outro, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Os hinos são hinos que só falam de tristeza, só falam de luta, só falam de... Ou então hino triunfalista, irmão. Como agora aquela menina, não sei se foi você que falou, Renato, né? Que bateu mais de 1 bilhão, um milhão. O hino da menina que fala que... A gente até ensaiou aqui na festa da igreja aqui. No YouTube já apareceu, deu 10 milhões isso aqui. 10 milhões, eu creio. Uma parte para te adorar, uma partezinha, que vídeo curto, parece que já está quase... É um vídeo curto que tem, e ela diz: o Deus vai fazer uma coisa nova, vai passar a roda dentro da pequena. Quer dizer, é um hinozinho ali totalmente triunfalista, né? O hino que diz que Jesus vai derrotar teu inimigo, que você tem um inimigo, que o inimigo vai ser derrotado. E os crentes adoram esse negócio, né? Compraram essa ideia. E aí, irmãos, o Cristo, a salvação, a obra da cruz, saiu. Perdeu a importância. Nós não temos hoje nos nossos louvores, irmã Marcela, um Cristo que salva. A gente tem um Cristo que se vinga. A gente tem um Cristo que mata, que derrota, que pisa na cabeça. Ah, pastor, mó barato, é lindo. Mas não é, irmãos, a essência da mensagem não é essa. A mensagem da cruz não é essa.
sabe? Aqueles dois ladrões lá na cruz, Jesus poderia simplesmente ignorá-los, né? Olhar para eles e falar, eu sou inocente, mas esses dois aí são dois atribulados, que um deles diz, verdadeiramente, nós somos culpados de estar aqui, não é isso que confessa? Ele declara que ele é culpado, e no entanto Jesus ali em meio a tanto sofrimento, com dor, né, cravado naquela cruz, ele vai dar atenção àquele pecador, ele vai ouvir aquele pecador, e aquele homem diz, Senhor, tem misericórdia da minha vida, e me salva, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus agora vai usar de misericórdia para com ele salvá-lo, naquele último momento. E a mensagem da cruz é essa, irmão, não é outra, é salvação. Mas os nossos louvores se transformaram em hinos melancólicos, ou então triunfalistas. E aí, nessa lição, veremos também como as igrejas podem resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. No Cristo ressuscitado. A igreja precisa se voltar para Cristo, irmão. Precisa se voltar para Cristo. A mensagem da cruz precisa ser pregada. A mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de redenção. Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo. Segundo Coríntios 2:2, Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse, em nenhum outro a salvação, Atos 4:12. Olha a mensagem de Paulo, não preguei outro senão a Cristo. Olha a mensagem de Pedro, em nenhum outro há salvação, senão em Cristo. Era a mensagem, irmãos, dos nossos irmãos, Filipe, e descendo Filipe, a cidade de Samarias, lhes pregavas a Cristo, Atos 8:5. Ele chega em Samaria e começa a pregar Cristo. Era o centro da mensagem. E o que a gente viu em Samaria, irmão? A cidade foi incendiada pelo poder do Evangelho. Então a igreja, irmão, só pode resistir ao diabo se voltar novamente para a mensagem da cruz. Para a cruz, irmãos, para a cruz, a mensagem da cruz. Nós, infelizmente, quando eu digo nós, eu não estou falando aqui da Assembleia de Filadélfia Barra. Quando a gente fala nós, eu falo de toda a igreja evangélica, né? De toda a igreja evangélica. Eu não posso dizer assim, afirmar com certeza absoluta, mas pelo que nós ouvimos falar, pelo que nós, as notícias que chegam até nós, a Europa, a América, está passando por uma crise tremenda em termos de evangelho. Igrejas, sabe, tradicionais, igrejas que no passado já foram grandiosíssimas, hoje estão fechadas, hoje estão alugadas para outros fins, para comércio, para qualquer coisa. As pessoas vão ao culto uma vez na semana, no domingo pela manhã. Aqueles cultos que nós tínhamos, né? A igreja tinha nos meios de semana, acabaram, o do domingo à noite acabou, e aí é só no domingo pela manhã, ainda as que continuam resistindo. E por que isso, irmãos? Porque a igreja certamente se desviou do foco da mensagem. Se você olha a parábola do filho pródigo, a gente centraliza a parábola do filho pródigo sempre naquele menino que saiu, não é? Né? No menino que saiu, a gente fala dele, prega em cima dele, conta a história dele, sempre do que saiu. Mas aí quando ele volta, aí o irmão dele entra em cena. Até ali não tinha o irmão.
Até ali não aparecia o irmão do filho pródigo. Mas ele entra em cena. E como é que ele entra em cena? Uma pessoa totalmente o quê? Rancorosa, cheio de ódio, cheio de raiva, sem perdão, sem compaixão, sem misericórdia. Não é isso, irmão Marcelo? Que quer ver qualquer pessoa dentro daquela casa, menos o irmão que voltou. E a gente taca a pedra no que saiu. E a gente só foca no que saiu. E aquele irmão, que do filho pródigo, ele representa, ele simboliza, sabe, aquele crente. E eu tenho, sabe, eu falo isso com autoridade. Ele não se desvia. E aí ele bate no peito, Márcio, diz assim: eu tenho 40 anos de evangélico, nunca me desviei. Mas bota alguém errado perto dele para ver se ele senta do lado do irmãozinho. Vê se ele senta do lado do irmão ou da irmã que por alguma razão fraquejou, se por alguma razão vacilou na fé, teve algum problema. Não. Ele está ali, Renato, ele é o perfeito, sabe? Ele é o perfeitão, eu nunca me desviei, eu nunca saí, eu nunca abandonei. E aquele irmãozinho fraquinho, aquele é um atribulado, aquilo ali, qualquer coisa ele sai da igreja. Eu é que sou o exemplo, coisa e tal, mas não é. Não é. A essência do Evangelho é misericórdia. A essência do Evangelho é misericórdia. Misericórdia, nós precisamos voltar para o Cristo, sabe? Como centro da nossa mensagem, centro da nossa pregação. Jesus Cristo como Senhor da igreja, como dono da igreja. Como dono da igreja. Né? Antigamente nós tínhamos, antigamente que eu digo, não é tanto tempo assim, mas você ouvia falar assim, Assembleia de Deus da Penha, Assembleia de Deus de Cordovil, Assembleia de Deus de Lins de Vasconcelos, Assembleia de Deus de Vila Isabel, Assembleia de Deus de Copacabana, Assembleia de Deus de São Cristóvão. Assim, eu estou falando Assembleia porque é o meio que eu fui criado, que eu conheço. E de uns tempos para cá, o homem começou a colocar o seu nome no ministério. Igreja do ministério do pastor tal, ministério pastor fulano, ministério pastor fulano. Ministério Flagite. Isso é o que, irmãos? Isso é o antropocentrismo. Isso é o antropocentrismo. O que é isso? O que é antropocentrismo? É o homem no centro. É o homem no centro. É o homem colocando o seu nome no ministério. Mas o homem, ele passa, o homem falha, o homem declina. O homem declina. Sabe? Ah, pastor, é pecado? Não, não estou falando que isso é pecado. Eu estou dizendo, irmãos, é que nós estamos, sabe, ocupando o lugar que é e que sempre será de Jesus Cristo. Porque é Ele que morreu pela igreja, é Ele que deu a vida dele pela igreja, e é Ele que é o centro e a cabeça da igreja. Então nós precisamos ter essa mensagem de que Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador. A outra forma, irmão, de nós também resistir ao diabo é fazendo de Cristo o nosso Senhor. Senhor. Jesus como Senhor. Né? Jesus como Senhor. Jesus como Senhor. Os irmãos têm lição aí, todo mundo está com a sua liçãozinha, né? Todo mundo está com a sua lição, ainda tem lição lá dentro lá. E a do próximo trimestre está ali, ó. Vamos comprar, vamos adquirir R$10, viu? Assim que acabar, pegue com voucher R$10. Isso, para você estudar mais 3 meses. O jornal Globo custa não sei quanto.
Tu compra hoje, lê hoje, amanhã já tem outro jornal. O de hoje só serve para quê, pastor? Para embrulhar peixe, né? Para dar para o peixeiro. E aí você gastou R$10. Essa revista você paga R$10 e ela te serve para o resto da tua vida. Porque é uma fonte de estudo que você vai se deliciar com ela para muito tempo. Então, irmãos, olha só. Atos 2:36, coloca para nós aí. E outro irmão, leia para nós Colossenses 2:6. Aqui, ó, nesse meio aqui, nesse centro aqui, Colossenses 2:6. Aí, alguém, Colossenses 2:6. Aqui no lado esquerdo aqui, Atos 2:36, o menino já achou aqui, ó. Saiba que, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, a igreja só pode resistir ao diabo se aceitar a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Senhor de sua vida. Senhor de sua vida. Nós precisamos reconhecer a Cristo como Senhor. E quem tem Senhor, irmãos, não anda de qualquer maneira e não faz o que quer. Amém? Pastor, nós somos escravos? Somos, irmãos. Somos escravos. Somos escravos de Cristo. Porque já fomos crucificados com Ele na cruz do Calvário. Né, Elô? Fomos crucificados com Cristo. E aí agora, sabendo que temos um Senhor na nossa vida, mas o que é mais lindo, irmãos, é que eu preguei aqui no domingo passado, e eu falei acerca do escravo livre, né? O Senhor, por alguma razão, Ele dava liberdade ao escravo. E como é que ele era identificado na sociedade? Furava-se a orelha daquele escravo e colocava-se uma argola. Uma argola. E aí aquele homem, aonde ele chegasse, as pessoas olhavam e viam que ele era um escravo livre. E para onde ele ia? Ele continuava servindo ao seu Senhor. Irmã Limânia, isso é que é lindo, ele continuava servindo ao seu Senhor. Mas ele continuava servindo ao seu Senhor, não por obrigação, irmã Ana Paula. Não porque era obrigado, ele servia agora, a partir daquele momento que ele foi liberto, que ele foi alforriado, irmã Luísa, ele servia por amor. Ele servia por gratidão. E nós, irmãos, fomos libertos do pecado. O nosso nome estava escrito no livro do inferno, mas o Senhor apagou, Ele apagou, e escreveu o meu e o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje, nós somos livres e reconhecemos Jesus como Senhor de nossa vida. Aleluia. Quem achou aí Colossenses 2:2? Alguém achou aqui do centro? Pode ler? Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos de plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Aleluia. Oh, irmãos, o nosso coração precisa estar, sabe, aberto, aceso, iluminado, de que temos um Senhor na nossa vida, irmãos, que temos um Senhor em nossas vidas, aleluias. Recebeste Cristo como Salvador para andar nele, aleluia. E aí, irmão, Satanás, uma das sutilezas, nós estamos estudando sobre as sutilezas, né, do diabo, é o que? É contestar isso. É contestar isso. E aí você já deve ter ouvido dentro da igreja, que eu estou falando de fora da igreja,
Dentro da igreja, aquelas pessoas falaram assim: não, mas em mim ninguém me manda, né? Ninguém me manda, ninguém, sabe, tem autoridade sobre a minha vida. Não, porque o pastor falou: que pastor? O que? Ninguém manda em mim, não. E é isso, exatamente isso que Satanás quer. Que nós pensamos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ele quer que você pense que você tem essa autoridade de dizer: Cristo não manda em mim, eu faço o que quero. Mas quando você declara isso, você está se tornando servo de quem? Do diabo. Porque sem Senhor, ninguém fica. É duro dizer isso, mas pode ter certeza, irmã Rosângela, sem Senhor, ninguém fica. Ou somos servos de Cristo, ou somos escravos do diabo. Porque a casa, irmãos, ela nunca vai ficar vazia, irmã Nilda, nunca vai ficar vazia. Ou você vive cheia do Espírito Santo, ou o teu coração, a tua vida, a tua alma é cheia do Espírito de Deus, mas se você perde essa comunhão, o inimigo vai ocupar esse espaço. Vai ocupar. Vai ocupar, com certeza vai. A casa não fica vazia. Não fica. E o que é pior, que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Diz lá o ditado lá fora. A Bíblia... Hã? Tem mais 7. Pode falar, irmão, mais alto, pode falar. Tem mais 7 demônios. Isso. Que a casa está arrumada. O atribulado, Heloísa, ele chega lá, vê a casa vazia e ainda traz uma cambada com ele. Não vem sozinho. É um termo aí que os crentes cunharam também. Fulano não está sozinho. E aí ainda tem isso, irmãos. Ainda tem isso. Então nós temos que viver na plenitude do Espírito Santo. Nós temos que entender que temos um Senhor e que precisamos prestar conta a Ele. Sabe? Precisamos prestar conta. Eu estou lembrando, Cláudia, não sei se você vai lembrar daquela turma lá de Cidade Alta, quando viajava lá para o Nordeste, né? E aí pintava e bordava, como diz lá o... Sabe? Uma turma que eu e a irmã Cláudia conheceu. E na igreja, irmãos, era uma bênção, mas aí viajavam lá para o Nordeste, juntava 2, 3, 4 e 5, viajavam para o Nordeste. E aí as notícias que chegavam é que iam lá e não saíam do forró, não saíam das bagunças lá e coisa e tal. E aí depois voltavam, pegavam o Itapimirim de volta, e chegavam, entrava tudo assim, né, de cabeça baixa pela igreja, tudo quietinho, sentado espalhada, não sei o que lá. E depois as coisas começavam a vir à tona. E aí o que essas pessoas pensavam, irmão? Bom, eu estou longe, né? Estou longe da minha igreja, estou longe do meu pastor, não tem nenhum irmão da igreja aqui. E aí é que eu posso fazer e acontecer, eu posso dar vazão à carne, eu posso inventar tudo que é moda. Mas se esquece, irmãos, que o Senhor declara na sua palavra: seria eu Deus de perto e não seria eu Deus de longe? Se esquece que Deus diz: minha é a terra e toda a sua plenitude. Essas pessoas nunca leram o Salmo 139, como o salmista diz: para onde eu fugiria da tua face? Aonde me esconderia eu? Se adentrasse a mais profundeza do mar, ali tu estaria, né? Ali tu estaria. Se subisse ao mais alto dos céus, ali tu estaria. Ele é Senhor de toda a terra. Ninguém se esconde da presença desse Deus. Ninguém se esconde. Então não adianta querer inventar moda. O que a gente precisa é viver, irmãos, viver.
viver na sua vontade, viver na sua presença, né? Vamos para João 14. Abra sua Bíblia aí. João 14, vamos lá. Esse texto aqui é muito conhecido. Jesus, irmãos, está dizendo da sua partida. Jesus está tratando aqui em João 14 da sua partida. E ele está preparando os seus discípulos. E ele começa no versículo 1 dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. E aí ele começa a dizer, né? Filipe pergunta a ele, né, algumas coisas, e ele vai respondendo. E eu queria que os irmãos fossem para o versículo 16. É quando Jesus, irmãos, ele faz uma afirmação linda. Uma afirmação linda. E que a lição que nós estudamos, que é resistir ao diabo, que nós precisamos viver resistindo ao diabo. Isso aqui, irmãos, é o primordial de que você entenda, compreenda e tenha isso no seu coração e na sua mente. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu vou, mas o Consolador virá. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vos deixarei órfão, eu não vos deixarei abandonado à própria sorte. O inimigo não vai ter autoridade e liberdade de fazer o que quiser nas vossas vidas. E aí você encontra pessoas assim. Quando eu digo pessoas, eu não estou falando pessoa lá do mundo, não, estou falando de crente. Ah, pastor, o diabo está se andando, porque o diabo entrou na minha casa, virou tudo de cabeça para baixo, e o diabo está furioso, e que não sei o que lá. Irmão, peraí, calma. Peraí, não é assim não. Não é assim não. Que o diabo está furioso contra ele e você, amém. Isso não tem problema nenhum. O pior é se ele fosse teu amigo. O dia que ele te convidar para um churrasco, tu corre e aceita Jesus de novo. Pastor, o diabo me mandou um cartão de Natal. Aceita Jesus de novo. Porque nosso amigo, ele nunca foi. Pode ter certeza disso. Ah, ele está de bem comigo. Não, então, não é ele que tem que mudar não, né? Tomara, querida. Mas é você que tem que correr e se corrigir. Porque a Bíblia, pastor, o senhor está inventando, me botando medo? Não. Eu estou falando Bíblia. A Bíblia diz o quê? Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa. Então presta atenção no texto, irmãos. Quem ele encontrar desguarnecido, ele vai tragar. Ele vai procurar destruir. Mas em João 14, Jesus está dizendo: ó, eu estou indo, mas o Espírito de Deus está vindo. E aonde que ele vai habitar? Em vós. E olha que coisa linda, irmãos. Ele diz: e o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós conhece. Então, irmãos, a casa, ela não está vazia. O Espírito de Deus habita dentro de você. Habita dentro do teu coração. Ah, o diabo pode rugir? Pode. Ele pode apontar? Pode. Ele pode ficar furioso? Pode. Mas ele não pode te destruir. Não pode. Ele não tem essa autoridade. E aí em Jó 14, a gente tem um exemplo. Em Jó, a gente tem o maior exemplo disso. Quando eu falei que o diabo nos conhece, irmãos, uma das respostas bíblicas está ali. E o que mais é interessante ali na passagem de Jó, o diabo tão bravo, tão raivoso, tão querendo destruir, mas quem provoca tudo é Deus. Você já prestou atenção? E foi Deus que começou a história toda. Deus faz uma reunião, o diabo se apresenta lá na reunião. Foi lá. A Bíblia diz que Deus reuniu ali
né? Quem sabe os querubins, os serafins, Miguel, Gabriel. E o diabo, não tendo o que fazer, não tinha agenda, foi para lá, para perturbar. Aí Deus olhou para ele e falou: diabo, já que tu está aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem visto o meu servo Jó? Você viu que o diabo não disse assim: Jó, peraí, Jó? Não, eu não me lembro desse nome, não. De qual igreja que ele é? De qual denominação? Não, irmão. Na hora ele falou: Jó, conheço. E Jó eu sei quem é. Então, irmãos, tome muito cuidado, porque o diabo conhece o teu servo. Ele sabe o teu servo. E ele disse: conheço. Aí Deus falou: tu viu como é que ele é um crentinho ajeitado? Viu como é que Jó é crentinho? Ele se desvia do mal, ele procura andar uma vida reta, ele está sempre fazendo culto, está oferecendo sacrifício, né? Ele é um crentinho ajeitado. Aí o diabo falou: eu estou vendo, ele é crente mesmo, ele está sempre na igreja, não falta culto, e ele é uma bênção, realmente. Mas, aí Deus falou: mais o que, diabo? Mais o que? Mas ele tem dinheiro, ele é rico, ele tem saúde, ele tem família, tu cercou ele de bens, é por isso que ele te serve. Olha como o diabo é sagaz. Ele disse que conhecia Jó, né? Ele diz que Jó é crentinho, mas aí agora ele vai jogar na cara de Deus por que Jó é crente. E aí Deus agora coloca Jó na prova, né? Conhecendo Jó, Deus diz: Satanás, então tu vai lá e ciranda lá na vida de Jó. E aí, irmãos, a gente aprende aqui que primeiro, ele só vai se Deus permitir. E segundo, vai até aonde Deus permitir. Porque Deus falou: toca na saúde, toca no dinheiro, toca na família. Porém, na vida de Jó, tu não tocarás. Na vida dele, não. A vida, não. E aí, a gente conhece bem a história de Jó. Satanás tira o ouro, tira a prata, tira a família, tira a saúde. E Jó continua crente. Jó continua crente. Aparecem 3 amigos lá que era melhor que não tivessem ido. Ficam lá uns dias sem falar nada, só contemplando a situação de Jó, para depois começar a acusá-los, acusar Jó disso, daquilo, coisa e tal, de pecado. E Jó, ele está sempre ali contestando, se defendendo. E em momento algum, irmão, você encontra Jó murmurando. Você vai encontrar Jó se questionando, se perguntando o porquê daquela situação, mas não murmurando. Não murmurando. E lá no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. E o que é mais lindo é Jó declarando, né? E dizendo: até aqui eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de tudo isso, agora eu conheço verdadeiramente o Deus que eu sou. Então, irmãos, nós precisamos ter essa intimidade, sabe? E aí em João 14, Jesus está dizendo: olha, eu estou indo, eu vou à cruz,